Ela é a gata boazinha e eu todo degumão. Que mina fenomenal, muito melhor que minha ex. Eu tô no resto do pau. Quando eu penso nessa mina, chego até passar mal. Em minha mente viajando, tô no espaço sideral. Elevando todo esse meu astral, Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o especial de 1 ano do canal. E para esse especial eu montei um quadro diferente aqui para vocês, onde eu vou estar escolhendo um dia da semana para poder estar postando relatos e histórias macabras para vocês. E antes desse vídeo começar, eu vou deixar aqui na descrição o link do canal do meu colega, que é o Lil Cypher, que é uma música dele, espero que vocês gostem. Então passem no canal dele, ouve a música lá, se vocês gostarem, deixe teu like e se inscreva. E se você também tiver alguma história macabra, se você já ouviu ou já ouviu alguém contar, mande aqui pra mim. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp na descrição também, e vou deixar também o meu Instagram, se vocês preferirem mandar pelo direct. Eu vou estar contando a história de todo mundo e tentar montar uma coisa bem legal. Então pessoal, esse vai ser o meu primeiro relato. Pacto com o Diabo. Os nomes que vão estar escritos aqui são nomes trocados. E também é muito grande, não deu pra me ler, decorar tudo. Então eu vou ter que estar lendo no celular. Então vamos começar. Pacto com o Diabo. Relato de um homem. Para quem imagina que o demônio é alguma criatura assustadora ou tem uma aparência apavorante, está enganado. Nos 3 encontros que iludido tive com ele, pude observar e ter a falsa impressão de estar lidando com pessoas extremamente educadas, inteligentes e bonitas. Nasci em uma família humilde, mas sempre tive o sonho de ter grana e me tornar milionário. Quando tinha 18 anos, se você não fosse um garoto bonito, dificilmente conseguiria arranjar uma namorada bonita. Pobre seria ainda pior. Na fissura de me tornar alguém rico e importante, resolvi fazer um pacto com o diabo quando tinha 19 anos. À meia-noite, criei coragem e fui até uma encruzilhada. Em meio ao canavial, invoquei Satanás por 3 vezes. Esperei e nada. Repeti novamente o ato, mais 2 vezes. Esperei e nada. Então desisti e fui embora para casa. Passando 3 dias, fui a um barzinho bem conhecido aqui na cidade, e não colocarei o nome para preservar o local. Lá estava eu com meus amigos sentados em uma mesa que dava de frente para a rua, quando de repente chega um sedã de luxo para bem na nossa frente, e dele desce um homem aparentando ter uns 30 anos, bem vestido, com traje preto, parecia aqueles gangsters de filme do Al Capone. Cabelo loiros, olhos azuis e muito educado. Sentou-se ao nosso lado e ali ficou bebendo uísque até a hora que fomos embora. Eu trabalhava de ajudante geral em uma fábrica de baterias, e no outro dia cedo, logo que cheguei no trabalho, o mesmo homem da noite anterior adentrou no setor em que eu estava trabalhando e veio em minha direção. Seu olhar era tão penetrante que eu quase que me hipnotizava. Chegou bem próximo e disse: "Olá, Marcos. Estamos aqui. Ouvimos o teu clamor. Fiquei sem entender nada. Então perguntei: nós? Clamor? Para minha surpresa, ele deu um sorriso, colocando as mãos sobre os meus ombros, sussurrou no meu ouvido: "Estaremos às 18 horas esperando por você." E foi embora. Trabalhei o dia todo meio sem saber o que estava acontecendo, até que resolvi perguntar quem era aquele homem. No entanto, ninguém tinha o visto, nem sabia de quem eu estava falando. Então a ficha caiu e lembrei do pacto. Será? Pensava eu. Será mesmo um demônio? Eu saía do trabalho sempre às 5h45 e no caminho para o ponto de ônibus, o mesmo sedã da noite anterior parou do meu lado, abriu a porta lateral traseira e pude ver, ao olhar dentro do veículo, o mesmo homem que me abordou na minha sessão de trabalho. Homem este que ninguém conhecia ou tinha visto, mas ele estava lá. Rapidamente olhei para o meu relógio e era exatamente 6 horas, como ele mesmo tinha marcado. Explicar o sentimento que senti naquela hora é difícil, porque nem eu mesmo acreditava que aquele sujeito pudesse ser o demônio. Era uma mistura de dúvida, medo e curiosidade. Mas como que seduzido pelo convite, resolvi adentrar no carro. Uma vez dentro do carro, o silêncio tomou conta do ambiente, até que resolvi perguntar quem era ele, o que queria comigo. A resposta foi: Somos muitos. O que queremos? Queremos que você se junte a nós. Eu disse: muitos? Como assim? Como eu poderia me juntar a você? E ele respondeu: Este corpo é apenas um intermediador
entre nós e você, pois somos uma legião. Eu e meus irmãos queremos que você se junte a nós na servidão de nosso querido e mestre, Lúcifer. E em troca receberá toda a riqueza e gozará de todos os prazeres da terra enquanto estiver encarnado. Fiquei completamente anestesiado, pois queria sim fazer um pacto em troca de dinheiro, riqueza e mulheres. Mas quando vi que isso era realmente possível e que eu poderia estar negociando com uma legião de demônios a minha própria alma, confesso que me deu medo, e este medo me fez perguntar a ele: e Deus? Pois se você existe, obviamente que Deus também existe. E se eu der minha alma a você, como fico com Deus? Quando eu morrer, vou realmente para o inferno queimar eternamente? E ele me respondeu dando muitas risadas, meio que achando graça da minha ironia. E em relação ao que era desconhecido para mim, mas parecia que eu tinha feito uma piada, mas ele respondeu: Marcos, a que Deus você se refere? Ao grande rival do nosso amado mestre Lúcifer? Fique calmo e relaxe, pois tudo não passa de um grande jogo de xadrez. Lúcifer, o grande arquiteto, somente deseja o bem e a felicidade, e o gozo pelo que é bom para os humanos. Seu rival, o outro Deus, é quem é mau, utiliza de tragédias e misérias para conseguir seguidores. Foi capaz de mutilar seu próprio filho, simplesmente para angariar fiéis. Enquanto ao fogo eterno e outros infernos, isso não passa mais de uma tática que ele usa para amedrontar seus rivais e inimigos. Sem palavras, apenas olhei novamente para ele e disse: o que quer que eu faça? E ele somente me olhou e me deu uma pasta preta, daquelas executivas com uns adornos amarelos e brilhantes, e me disse para ir para casa e aproveitar o resto da semana, mas pediu para que eu abrisse a pasta somente em casa. Fiz o que ele pediu, desci do carro e fui para casa. Chegando lá, minha curiosidade era extremamente, e eu já não contia, fui correndo abrir a pasta. Para minha surpresa, a pasta estava completamente lotada de dinheiro. Um envelope grande. Dentro dele, um papel grosso meio texturizado e de cor amarronzada, e tinha um cheiro ruim. Parecia cheiro de algo estragado, tipo carne estragada, mas não muito forte. O cheiro era sutil, somente colocando próximo ao nariz para sentir. Ou seja, só se colocasse bem pertinho assim para sentir. Na época, se comparasse com o dinheiro de hoje, a quantidade que havia no interior da maleta equivalia a mais de uns 500 mil reais. Muito dinheiro. Guardei o envelope com papel estranho e fui pra balada. Eu faria o mesmo. Aquela noite eu era patrão. Estava cheio de grana, me sentindo o máximo. Saí com meus amigos, bebemos, dançamos e mais tarde fomos a uma boate. Fechamos a casa. A orgia rolou solta. Sexo, bebida e muitas mulheres. Passamos a noite inteirinha na gandaia. Eu também faria a mesma coisa, porque, mano, dinheiro é foda, viado. Passando alguns dias, eu já de carro novo, casa nova, vivendo uma vida de luxo, imaginando que já teria feito o pacto com o diabo. Só que guardando o que mais ele poderia me dar de bom. Mas para minha surpresa, o pacto ainda não tinha se consumado. Naquele dia, por volta da meia-noite, estava eu deitado vendo um filme na minha cama, com as luzes apagadas, quando de repente vi uma pessoa em pé, uma mulher parada bem na porta do meu quarto. Só dava para ver a sua silhueta devido à luminosidade do aparelho de TV. Tão grande foi o susto que quase tive uma parada cardíaca, trêmulo de medo pelo fato de ser pego de surpresa por alguém que teria aparecido do nada, alguém que apareceu do ar, como se fosse um fantasma. Criei coragem, acendi a luz, olhei para a mulher, que por sinal era linda, sorridente e muito sexy. Mais calmo, perguntei: quem é você? Ela me respondeu com a voz suave e muito atraente: sou administradora do seu contrato, mas pode me chamar de Empusa. Estranhei o nome, mas nem perguntei nada. Se fosse um homem, né? Se fosse um bicho que tivesse aparecido ali, ninguém tava cagando de medo. Ele me pediu para pegar o envelope com papel de cheiro ruim que... Ela me pediu para pegar o envelope com o papel de cheiro ruim que estava na pasta, juntamente com o dinheiro. Não pensei duas vezes. Peguei o envelope e entreguei a ela.
ela pegou o papel que estava dentro e colocou sobre meu criado mudo e foi se aproximando de mim. Ela era alta, de pele bem branca e cabelos lisos, bem pretos, olhos pretos e uma cintura de dar água na boca. Muitíssima cheirosa, pernas bem torneadas e rígidas, vestida com um vestido de gala, ou seja, um vestido de festa. Longo, vermelho com detalhes brilhantes. Se aproximou de mim e começou a me beijar. Eu, quase que hipnotizado e seduzido por um desejo inexplicável e ao mesmo tempo ainda com medo, eu me entreguei e deixei-me seduzir. Fizemos coisas que jamais imaginei que fosse possível, que fosse possível de se fazer na cama. Experimentei sensações inacreditáveis e naquela noite experimentei o mais extraordinário sexo e orgasmo da minha vida. Mano, eu fico imaginando. Aí agora você assiste aquela série Lucifer, aí você imagina os bagulho lá que ele faz. Eu fico imaginando essas fitas aí, sei lá. Passamos a noite juntos e logo de manhã, bem cedo, por volta das 6 horas, escutei o interfone tocar e acordei. Ela já estava de pé, toda linda e pronta para sair. O mais curioso e interessante é que com roupas totalmente diferentes das que ela veio. Sem noção de onde ela havia conseguido as roupas, mas curioso, procurei pelo vestido vermelho e não encontrei. Ela me olhou e disse: "Não vai atender a porta?" Aí eu fui ver quem estava a me acordar aquelas horas e o que queria. Quando abri a porta, um homem de uns 2 metros de altura, aparentando ter uns 20 anos, bem vestido, logo foi adentrando casa fora e se sentando em meu sofá. Era tanta informação para o meu cérebro que eu nem perguntava mais nada, só esperava acontecer. E lá do quarto veio a jovem Pusa em minha direção. Pegou minha mão direita e começou a chupar meu dedo indicador. Era bem excitante, até que olhei para baixo e percebi que seus pés estavam diferentes. Pareciam feitos de ouro e tinham formato de pé de cavalo ou de égua. Me assustei, mas não tive tempo para me afastar dela. Foi muito rápido. Ela mordeu meu dedo indicador, fez um corte profundo com o dente, que naquele momento também tinha se transformado. Eram bem parecidos com dentes afiados de tubarão. Logo o sangue começou a sair. Ela passou em meu peito, do lado esquerdo, pois eu ainda estava sem camisa, só de bermuda, ou seja, no caso shorts, né? Ela fez um sinal parecido com uma cruz no meu peito com meu próprio sangue. Neste momento, o homem que estava sentado no sofá se levantou e o papel que eu citei anteriormente estava com ele, que veio em minha direção e me pediu para que eu escrevesse com meu próprio sangue o seguinte. O seguinte, pessoal, vai ficar para parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa primeira parte opaca. Me desculpe alguns erros que acabou acontecendo, que é muito difícil, muito longo, então vou fazer por partes. Então eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte. A segunda parte vai vir muito melhor. Espero que você fique curioso, espero que você fique esperando essa parte que pra mim vai ser muito importante contar também. Então é isso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho da notificação, passar no canal do meu amigo também, que vai estar o trecho também aqui no final desse vídeo. E o link vai estar na descrição. E se você tiver algum relato, já ouviu alguma história ou te contaram alguma história, mande pra mim no WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição, e ou no Instagram, que também vai estar na descrição. Beleza, pessoal? Compartilhe esse vídeo. E esse foi o especial de 1 ano, só que ainda vai vir mais partes pra vocês sobre a história do Pac. Valeu, pessoal, uma boa noite pra vocês e fique com paz. Ela é a gata boazinha e eu todo degumão. Que mina fenomenal, muito melhor que minha Quando eu penso nessa mina, chego até passar mal. Em minha mente viajando, tô no espaço sideral, elevando todo esse meu astral,